Irmãos, abrissem as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5. A mensagem que eu tenho para poder compartilhar com os irmãos nessa noite é um sermão muito simplista. Confesso que durante a tarde eu fui tentado a preparar um outro sermão, mas eu entendi que Deus colocou no meu coração essa palavra. E mesmo sendo uma palavra muito simplista, um sermão simplista, eu entendo que é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5, diz assim: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Vou ler novamente. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Pai, fala conosco nessa noite. Estamos aqui porque nós queremos ouvir a sua voz. Com certeza nessa noite tem pessoas aqui com o seu coração alegre, outras com o seu coração muito triste, com o seu coração arrasado. Mas Espírito Santo, venha derramar a sua paz sobre esse lugar nessa noite. Venha derramar sobre nós a revelação da sua palavra. Senhor, te damos graças, ó Pai, por todas as coisas. Nesse momento, nós levamos cativo todo o espírito, todo o pensamento contrário à sua palavra. Que só haja espaço para o seu Santo Espírito aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você já ouviu alguma história que você ficou arrepiado. Vou reformular o que eu quero dizer. Não sei se você já ouviu alguma história que você ficou abobado, você ficou encantado com ela. Algum tempo atrás, o Cadu, que é o nosso jovem missionário aqui da igreja, ele estava no sertão e ele, pregando na juventude, ele compartilhou a experiência que ele teve no sertão de uma oração que eles fizeram e a perna da menina cresceu. É uma história que eu ouvi e eu fiquei encantado com essa história. Porque existem histórias que nós ouvimos e a gente fala assim, arrepiei. Já aconteceu com você? Alguém chega e te conta um testemunho e você fala, menina, eu fiquei toda arrepiada agora. Porque essas histórias, elas causam um impacto na nossa vida. Pois bem, essa história aqui do apóstolo Paulo chegando à Macedônia é uma história de arrepiar. É uma história que você ouve e você fica encantado. Porque essa história da chegada do apóstolo Paulo na Macedônia, ela começa em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, a partir do verso 5, vem nos dizendo que Paulo ele estava com um desejo no coração de ir pregar o evangelho na Frígia. E quando o apóstolo Paulo chega em Frígia, que é uma província da Galácia, a Bíblia fala que ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar o evangelho ali. Então o apóstolo Paulo, ele sai da Frígia e ele vai para Bitínia. Quando ele chega em Bitínia, ele quer pregar o evangelho. Novamente a Bíblia fala que o Espírito Santo impediu o apóstolo Paulo de pregar o evangelho na Bitínia. Então o apóstolo Paulo, ele sai da Bitínia e ele vai para Troade. Quando ele chega em Troade, o pessoal já estava cansado, os missionários já estavam cansados, eles resolvem tirar uma soneca, resolvem tirar um cochilo. Quando o apóstolo Paulo tira um cochilo, ele tem um sonho. O sonho que o apóstolo Paulo tem é de um garoto macedônio pedindo ajuda. O apóstolo Paulo, ele acorda e ele fala assim, pessoal, levanta, vamos para Macedônia. E o apóstolo Paulo sai de Troade, depois desse sonho que ele tem, e ele vai para Macedônia. Esse texto que nós acabamos de ler. Quando ele chega na Macedônia, ele começa a pregar o evangelho. E uma mulher vendedora de púrpura chamada Lídia, essa mulher, ela aceita Jesus, ela se converte e ela é batizada. História que deixa a gente encantado. Se fosse alguém contando essa história para você, você ia falar assim, meu irmão, fiquei arrepiado agora com essa história. Mas essa história não termina assim, porque no dia seguinte o apóstolo Paulo, ele sai pela rua pregando o evangelho. E quando ele
está andando, aparece uma menina dizendo: olha, esse daí é servo do Deus Altíssimo, deem ouvidos a esse homem. A menina falou isso no primeiro dia. No segundo dia, o apóstolo Paulo saiu para a rua novamente para poder pregar o evangelho, e a mesma menina vira para o apóstolo Paulo, vira para as pessoas e diz: olha, esse homem, ele é servo do Deus Altíssimo, dê ouvidos a ele. No terceiro dia, quando a menina foi falar isso, o apóstolo Paulo falou assim: demônio está repreendido no nome de Jesus. A menina caiu endemoniada. Macedônia é esse lugar. Esse lugar com essas histórias fabulosas que o apóstolo Paulo tem, com essas experiências marcantes que ele tem. Quem nunca ouviu aqui a história de Paulo e Silas na prisão? Que à meia-noite, quando eles na prisão começaram a cantar louvor, houve um terremoto. A prisão foi agitada, as celas se abriram. Sabe onde aconteceu isso? Na Macedônia. Macedônia é esse lugar de salvação, é esse lugar de libertação e é esse lugar de milagres. Essa aqui é a Macedônia que o apóstolo Paulo colocou os seus pés para poder pregar o evangelho. Só que agora o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a sua segunda carta para os coríntios. E nessa carta que o apóstolo Paulo, ele escreve, ele nos fornece detalhes que Lucas não nos forneceu em Atos capítulo 16, nos contando essa história de Paulo indo para a Macedônia. Paulo agora, na sua segunda carta para os coríntios, ele nos revela algo que Lucas não nos revelou em Atos. E ele diz assim: quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Eu começo a entender que Macedônia não é um lugar apenas de salvação, libertação e de milagres. Eu começo a entender que Macedônia foi para o apóstolo Paulo um lugar de conflitos externos. Macedônia foi um lugar para o apóstolo Paulo de temores internos. Que conflitos externos são esses? O que vem a ser esses conflitos externos que o apóstolo Paulo está falando? Os conflitos externos são as crises do cotidiano. Os conflitos externos são as pressões. Os conflitos externos são os problemas de relacionamento. Os conflitos externos é a crise financeira, porque quando o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja em Filipos, ele diz que ele padeceu necessidade. Esses são os conflitos externos. Conflitos externos são crises familiares. Quando você começa a olhar para esses conflitos externos que o apóstolo Paulo passou, que o apóstolo Paulo viveu, nós também nos identificamos com esses conflitos. Os conflitos externos são as injustiças, porque o apóstolo Paulo, quando ele chegou na Macedônia, ele começou a pregar o evangelho, e Lucas ele nos fala isso. Quando ele começou a pregar o evangelho, vieram lá as autoridades, prenderam o apóstolo Paulo, açoitaram o apóstolo Paulo e colocaram o sujeito na prisão. Quando o apóstolo Paulo ele sai da prisão, ele fala assim: vocês me devem um pedido de desculpa, porque eu sou um cidadão romano. Porque um cidadão romano não poderia ser açoitado sem antes passar por um julgamento. Existia no coração do apóstolo Paulo uma sede de justiça, porque ele estava se considerando uma pessoa injustiçada. São esses conflitos externos aqui que o apóstolo Paulo ele está falando que ele não teve descanso. E nós também nos identificamos com ele. Quem de nós não passa por isso? Quem de nós não anda com sede de justiça? E essas eleições estão marcadas por essa sede de justiça.
de nós não tem esse sentimento no coração de ter um governo justo? Quem de nós não passa por uma crise familiar? Quem de nós não está enfrentando um problema com os seus relacionamentos? Eu não sei qual é a sua Macedônia. Eu não sei se a sua Macedônia é a sua casa. Eu não sei se a sua Macedônia é a igreja, um lugar de salvação, um lugar de libertação, um lugar de milagres, mas também um lugar de conflitos. Mas todos nós estamos inseridos em alguma Macedônia da vida, seja na igreja, dentro de casa ou no nosso trabalho. Mas esses conflitos externos, eles geram sensibilidade nas pessoas, você sabia? Os conflitos externos são ruins, mas as pessoas se sensibilizam com eles. Você sabe por quê? As pessoas se identificam com o sofrimento. Você que é mulher, você que já foi agredida, quando você ouve a história de uma outra mulher que também sofreu uma agressão, você fica sensibilizada. Você que é mãe, está enfrentando um problema com o seu filho, quando você ouve a respeito de uma outra mulher que também está enfrentando o mesmo problema, você fica sensibilizada com a situação. Porque chorar com os que choram é mais fácil, porque nós nos identificamos com o sofrimento. Mas o apóstolo Paulo, ele está dizendo que quando ele chegou a Macedônia, ele teve que encarar essas coisas que estavam acontecendo à volta dele. E ele também nos cita uma outra coisa, que ele enfrentava temores internos. Os temores internos, eles são bem piores do que os conflitos externos. Porque os conflitos externos, as pessoas estão vendo, as pessoas se sensibilizam com os nossos conflitos externos. Mas e com os nossos temores internos? Os temores internos nós não gostamos de compartilhar. As coisas que acontecem no nosso coração, as coisas que acontecem na nossa alma, nós não gostamos de falar para as pessoas. Existem coisas dentro do nosso coração que nós só guardamos para nós e ninguém sabe. Amargura, ódio, abuso, sentimentos de desprezo, coisas que talvez você tenha ouvido de alguém e isso ficou enraizado no seu coração. Alguns meses atrás eu ouvi uma história de um namorado que virou para a namorada e a chamou de burra. Você é uma burra. Depois de algum tempo eles se casaram, mas a menina nunca mais esqueceu dessa palavra. Aí os pais dela estavam a ponto de se separar. Ela queria dar uma palavra para os pais, mas toda vez que ela pensava em dar uma palavra para o pai, ela se lembrava da palavra que o namorado deu para ela: você é uma burra. E ela não falava nada. Quando ela começou a enfrentar problemas no seu casamento, ela queria dar uma palavra para o marido de encorajamento, mas ela se lembrava da palavra que ele deu algum tempo atrás: você é uma burra. Coisas que estão enraizadas no nosso coração, que as pessoas não têm acesso. Nós temos uma fortaleza no nosso interior, e nós não damos acesso, e nós não damos essa chave dessa fortaleza para ninguém. Então no nosso coração, no nosso interior, ficam esses sentimentos enraizados, esses temores internos, coisas que não são faladas, coisas que não são compartilhadas, e as pessoas olham para nós, mas não sabem o que está aqui dentro. A Bíblia, ela é cheia de histórias de pessoas que tiveram que conviver com os conflitos externos e com os temores internos. E o apóstolo Paulo é essa pessoa
que agora está aqui escrevendo a sua segunda carta para os Coríntios, e ele está dizendo: eu estou tendo que conviver, eu convivi com esses conflitos externos e com esses temores internos. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, pelo menos é o que está implícito no texto, eu estava sobrecarregado. Eu estava sobrecarregado com os conflitos externos. Eu estava sobrecarregado com os temores internos. Muitos de nós sabem o que é estar sobrecarregado com conflitos externos e com temores internos. A Bíblia, ela é cheia de história de pessoas, assim como o apóstolo Paulo, que tiveram que conviver com os seus conflitos externos e com os seus temores internos. A primeira história, ela se encontra em Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, você conhece muito bem essa história. Jesus Cristo, ele resolve fazer um culto na casa de Marta e Maria. Ele resolve fazer um culto no lar na casa de Marta e Maria. E quando Jesus Cristo está ali reunido com as pessoas, fazendo o culto, Marta, ela está na cozinha. Só que Marta, ela está cheia de conflitos. Marta, ela está perturbada. Marta está inquieta. Marta está tendo que lidar com os seus temores internos. Então Marta, na hora do culto, Jesus Cristo está na sala pregando, falando para as pessoas. Marta está na cozinha perturbada. Marta sai da cozinha, ela interrompe o culto e fala assim: ô Jesus, não incomoda vocês não? Eu estou igual uma condenada aqui na cozinha e a minha irmã, essa dondoca, estando aqui sentada ouvindo a pregação. Marta está perturbada. Marta está tendo que lidar com os seus conflitos e com os seus temores. E Jesus Cristo vira para Marta e fala assim: Marta, eu só exijo de vocês uma única coisa, e o que eu exijo, Maria escolheu. Ela escolheu a melhor parte, foi me ouvir. Por que é que você anda perturbada? Por que é que você está agitada? Que temores são esses no seu interior que está te perturbando? E Marta, ela não é a primeira personagem na Bíblia a ter que lidar com esses temores. Porque nós temos o salmista Davi. O salmista Davi, um certo dia, ele estava se sondando, ele estava pensando em si. Ele olhou para o interior dele, ele percebeu que o seu interior estava perturbado. Então o salmista Davi diz assim: por quê? Está ansiosa a minha alma? Por que você anda perturbada dentro de mim? Oh minha alma, por que você está perturbada? Oh minha alma, por que você está agitada? Aí a conclusão que o Davi chega é: espera em Deus. Espera em Deus, ó minha alma, porque certamente eu o louvarei. Pessoas com os seus conflitos e com os seus temores. Pessoas que estão sobrecarregadas. Quando nos encontramos nesse estado, quando nos encontramos assim, sobrecarregados com os conflitos e com os temores, o que nós devemos fazer? Quando estamos sobrecarregados, o que temos que fazer, pastor? Palavras de Jesus, Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão enfrentando esses conflitos externos, esses temores internos. Vinde a mim e eu vou aliviar vocês. Sabe por quê? Porque o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo, ele é leve. Você sabe o que é um jugo? Você sabe o que é um jugo? Jugo é uma madeira que servia para aparelhar os animais. Você tinha um animal aqui e outro aqui, e nesse vão você tem uma madeira aparelhando os animais. Essa madeira, ela é chamada de jugo. Quando o jugo estava sobrecarregado, quando o jugo estava pesado, os animais começavam a ficar cansados, porque eles não conseguiam andar direito. Os animais ficavam desorientados, porque o jugo estava sobrecarregado, o jugo estava pesado. Então Jesus Cristo fala: se você se encontra com o seu jugo pesado, se você se encontra com o seu jugo sobrecarregado, troca ele comigo, porque o meu é leve. Troca ele comigo, porque ele é suave. Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, o verso 7. Ele diz assim: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Lança sobre ele todos os teus temores, lança sobre ele todos os seus conflitos, lança sobre ele todas as suas crises, porque ele tem cuidado de vocês. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 9, ele diz assim: resta um descanso para o povo de Deus. Resta um descanso para você, resta um descanso para nós. E nós muitas vezes estamos caminhando sobrecarregados. Nós estamos com o nosso jugo pesado, nós estamos cansados da caminhada. E qual é a palavra de comando? E qual é a palavra de ordem? Vinde a mim. A palavra de ordem do Senhor, a palavra de comando do Senhor é: venham a mim. Porque às vezes nesses momentos que estamos sobrecarregados, nós queremos procurar o ciclano, nós queremos ir até o Beltrano, mas a palavra de ordem para o povo hebreu, Deuteronômio capítulo 6, o verso 4, ele diz assim: ouve, ó Israel, Ele é o único Deus, e além dele não há outro. Moisés vira para o povo e diz: Shema, ó Israel, ouve, ó Israel, Ele é o único Deus e além dele não há outro. Sabe o que isso significa? Vai até Jesus, meu querido irmão, não vai até o pastor, porque Ele é o único Deus e além dele não há outro. Mas eu vou procurar o fulano. Ouve, ó Israel, Ele é o único Deus e além dele não há outro. Mas eu vou procurar a irmã que ora. Ouve, ó Israel, Ele é o único Deus e além dele não há outro. Procura o Senhor, porque Ele é o único Deus, ó Israel. Shema, ó Israel, Ele é o único Deus e além dele não há outro. Ele é o único Deus. Cansados, sobrecarregados, cheios de fardos,
somos muitos de nós. E precisamos nessa noite, urgentemente, encontrar alívio, refrigério para as nossas almas. Eu não sei o que você guarda no seu coração. Eu não sei o que existe dentro do seu coração. Mas essa amargura, ela precisa sair hoje. Esse peso, esse fardo que você carrega, uma palavra que você ouviu, sentimentos de suicídio, você já colocou a faca no pulso uma porção de vezes, pensando em dar cabo à sua vida. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão sobrecarregados, e eu vou aliviá-los. Quem sabe você que está nos ouvindo agora, nos vendo pela internet, quem sabe você também está nesse estado, querendo se matar, já pensou em se matar, ainda fim a sua vida. Volte-se para o Senhor, volte-se para o Senhor. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviá-los. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu disse para você que a mensagem era muito simplista. Dê acesso ao seu coração nesse momento, irmão. Deixa o Espírito Santo sondar o seu, todo temor, todo medo, toda angústia, toda depressão, todo estresse. Você anda nervoso, você anda estressado, você anda desorientado, você se sente perdido. Deixa nessa noite o Espírito Santo tomar o rumo da sua vida, tomar o rumo do seu coração. Ouve, ó Israel, Ele é o único Deus, e além dEle não há outro. Se não for o Senhor nessa noite, meu irmão, não existe mais esperança para nós. Existe um descanso para o povo de Deus, existe um descanso para o povo de Deus, existe um descanso para as nossas almas nessa noite. Senhor, nesse momento nós levamos cativo todo pensamento contrário à sua palavra, ó Deus. Todo espírito de depressão, ó Pai, que ronda o coração dos meus irmãos nessa noite, ó Deus, nós repreendemos nesse momento pelo poder que é no seu nome. O seu jugo, ele é leve, ó Pai, o seu jugo, ele é suave, ó Pai. Todo estresse, todo nervosismo que paira sobre a cabeça do meu irmão, sobre a vida do meu irmão, ó Deus, em nome de Jesus, que o meu irmão nessa noite seja conduzido a pastos verdejantes, que ele seja conduzido, Senhor, a águas tranquilas, ó Deus. Senhor, sentimentos de suicídio, pessoas que querem dar fim à sua vida, Tu és aquele que ministra a vida, Pai, Tu és aquele que ministra a paz, Senhor. Deus, em nome de Jesus, arranca do coração dessas pessoas toda amargura, Senhor. Arranca do coração dessas pessoas todo ódio, ó Pai. Tu és o nosso Deus. Nessa noite, Pai, nós Te entregamos o nosso jugo sobrecarregado. Nós Te entregamos o nosso jugo pesado, Senhor, e nós pegamos o Seu que é suave, o Seu que é leve. Nós trocamos contigo, Senhor. Eu queria, irmão, orar por você. Você não precisa vir aqui na frente, não. Você pode ficar aí no seu lugar. E você que está aqui e fala: pastor, eu estou enfrentando esses conflitos externos, esses temores internos.
eu sou essa pessoa que estou cheia de coisa no coração, estou cheia de coisa na minha alma. Eu só queria que você ficasse aí no seu lugar em pé, você não precisa vir aqui na frente não. Hoje, Ele está trocando com você. Hoje Ele está trocando com você. Ouve, ó Israel, Ele é o único Deus, aleluia, e além dEle não há outro. Ouve, ó Israel. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração de vocês. Se hoje você ouve a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Permita que Ele troque. Permita que Ele troque com você. Permita que Ele tire esse peso do seu coração, esse peso da sua alma. Senhor, essas pessoas, nessa noite que estão de pé aqui na sua casa, Senhor, pessoas que estão à procura de descanso, pessoas que estão à procura de um pasto verdejante, pessoas que estão à procura de paz, pessoas que estão com o seu interior um caco. Deus, nessa noite, traz alívio para os seus filhos. Senhor, em nome de Jesus, traz alívio para os seus filhos. Traz libertação ao coração dos seus filhos nessa noite, ó Deus. Que os seus filhos nesse momento, eles sejam tocados. Toda depressão, nós repreendemos nesse momento toda depressão. Toda depressão dê lugar à paz de Deus que excede todo o entendimento. Oh Senhor, em nome de Jesus, paz para as pessoas que estão em pé na galeria, paz para os seus filhos que estão em pé aqui embaixo, ó Deus. Paz para todos nós, Senhor. Te damos graças, ó Deus, por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar um louvor ao Senhor antes de irmos embora. Irmãos, antes de nós sairmos, eu tenho
uma notícia para poder dar para os irmãos. A nossa funcionária, membro dessa igreja, a Mônica, ela está com o Senhor. Ela faleceu nessa tarde. Então, nesse momento, nós estaremos orando para os familiares, para Deus poder consolar os corações. Nós, pastores, amigos, nós sentimos muito. Hoje eu falei para minha esposa, eu estou muito triste por conhecer, por conviver, uma amiga, né? Então, as suas orações pela família da Mônica, mas o que enche o nosso coração de esperança e de alguma forma enche o nosso coração de alegria também, é que Mônica agora está com o Senhor. Daqui a pouco nós estaremos juntos fazendo um culto lá no céu. Senhor, nesse momento nós pedimos que o Senhor possa consolar a família da Mônica, consolar, ó Deus, todos os seus familiares, consolar os seus amigos, os irmãos, que a sua paz esteja sobre a vida dessas pessoas. Nós não sabemos, nós imaginamos a dor desses irmãos, imaginamos o quanto eles estão sentindo, o quanto eles estão sofrendo. Espírito Santo, ministra a sua paz, essa paz que o Senhor ministrou nesse culto, essa noite, que essa paz também possa ser ministrada ao coração dos nossos irmãos. E o que enche o nosso coração de esperança é que daqui a pouco todos nós estaremos juntos, reunidos diante do trono, dizendo: Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Te bendizemos, Pai, te exaltamos pela sua fidelidade. Tu és bom na vida e Tu também és bom na morte. Tu és bom, Senhor, em todo o tempo. Tu és bom na cura e Tu também és bom na enfermidade, Pai. Te louvamos e Te bendizemos. Nos conceda uma semana abençoada, uma semana debaixo da Sua graça, uma semana conduzida pelo Seu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Informações a respeito do enterro